Boa noite, meu nome é Carol. Vamos seguindo para a nossa próxima aula. Eu vou apresentar resumidamente o currículo da nossa palestrante, doutora Socorro Martins. Ela possui graduação em Medicina e residência em Pediatria pela Universidade Federal da Paraíba. É a médica responsável técnica pela clínica Vacina Center, presidente do Comitê de Imunizações da Sociedade Paraibana de Pediatria e membro do Departamento Científico da Sociedade Brasileira de Pediatria. O tema tratado por ela vai ser o calendário oficial de vacinação. Segundo dados do Ministério da Saúde, 3 em cada 100 crianças podem morrer de sarampo, 2 de coqueluche e 1 de tétano, caso não haja imunização. A poliomielite, que é a paralisia infantil, e a meningite também são problemas que podem afetar grande parte dos pequenos e causar danos irreversíveis à saúde das crianças. A vacina é uma forma preventiva de evitar doenças infecciosas e, como foi dito por doutora Tatiana anteriormente, é a nossa grande ferramenta de saúde pública. E por isso esse tema é de extrema relevância para todos nós. Lembrando que as dúvidas podem ser deixadas durante a palestra no chat ou no Instagram, @lapemufcg, e que essas perguntas vão ser respondidas nos próximos dias, nos stories do Instagram, e vão ser deixadas salvas no formato de destaque, até para servir como revisão para o nosso processo seletivo que está se aproximando. Bola a todos, não esqueçam de anotar a palavra-chave que vai aparecer para preencher o formulário que vai ser liberado mais tarde. Doutora Socorro? Boa noite a todos que estão aqui conosco nesse momento e quero agradecer o convite de poder aqui compartilhar com vocês, né, quando nós falamos do calendário oficial, a gente remete, né, para a atualização, porque o calendário oficial, os calendários, eles são muito dinâmicos. Então, eles estão sempre sofrendo atualizações, seja por fatores epidemiológicos, né, mudança de faixa etária, por novas vacinas, por novas indicações. Então, sempre está sendo atualizado. E o nosso foco será no calendário, principalmente da criança. Na realidade, o calendário da adolescente é atualizar, né? Nós temos poucas vacinas que são específicas da adolescência, né? Como na rede pública, nós temos a meningite CWY, HPV, né, a DTPA na rede privada, mas, assim, o foco maior é o calendário da criança. A criança estando com seu calendário em dia, então, há uma grande chance de também a gente ter pouca coisa para atualizar no calendário do adolescente. Vamos lá. Por favor, todos estão me escutando direitinho? Sim, Tá tudo certo. bem? O áudio? O áudio está ok. Ótimo. Pronto. Então, aqui nós vamos discursar, né, sobre o tema do calendário oficial da criança, né, e do adolescente, e eu trouxe aqui para vocês conhecerem que hoje, atualmente, nós temos vacinas para todas as idades. Então, antes, se as pessoas têm uma percepção muito equivocada de que vacina é só para criança, mas não é. Então, nós temos vacinas para crianças, prematuros, adolescentes, adultos, idosos, gestantes, e os povos indígenas também, por se tratar de uma população de maior vulnerabilidade, eles também têm suas vacinas, muitas vezes um pouco diferenciada dos demais calendários. Eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de que nem todos os países existe a obrigatoriedade da vacinação da criança e do adolescente. Mas o Brasil é obrigatório. Então, esses países aqui, né, de laranja, são países onde ocorre a obrigatoriedade, inclusive aqui no Brasil, com consequências jurídicas. Então, aquele responsável pela criança, né, os pais, avós, seja um tutor, que não esteja atualizando o calendário da criança e do adolescente, ele pode sofrer penalidades, tá? Está lá garantido na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem artigos que protegem a criança, que dá esse direito,
né, dela ser imunizada contra as doenças infecto-contagiosas recomendadas pelo Programa Nacional de Imunizações. Então, por exemplo, aqui esse amarelinho claro, os Estados Unidos, lá é obrigatório quando a criança vai para a escola. Então, é importante, olha, vocês entenderem isso aqui, tá? E existem países em que as vacinas são recomendadas, não tem esse caráter de obrigatoriedade. E eu trouxe aqui para vocês o primeiro calendário de vacinação do Ministério da Saúde, né, o nosso PNI, que foi criado em 1973. Amanhã ele faz 48 anos, o maior programa público, né, o maior programa de imunizações público do mundo, respeitado pelas suas grandes coberturas homogêneas, com controle e erradicação de doenças, pelo portfólio de vacinas oferecidos. Então, nós sempre, assim, fomos modelos, né, exemplo de programa público de vacinação para os demais países. E esse primeiro calendário ele tinha só 4 vacinas para 6 doenças, né? Então, era um calendário, assim, bem resumido, em que contemplava a ABCG já ao nascimento, né? A difteria, tétano e coqueluche, a paralisia infantil e o sarampo. E hoje, nós temos aqui, eu trouxe para vocês o calendário que vocês podem acessar no site, o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, quando se deseja ampliar a proteção individual daquela criança, que você quer oferecer um pouco mais. Então, você consulta, porque muitas vezes vai haver algumas vacinas, algumas recomendações diferentes. Então, está lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, calendário atualizado de 2021, que inclusive essa atualização foi feita pelo nosso Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, cuja sou membro, né, desse departamento, tenho a honra de ser membro desse departamento científico de imunizações. Então, aqui eu trouxe para vocês o calendário mais atualizado do Ministério da Saúde. Então, realmente, é um portfólio de vacinas muito grande, né? Que não dá para você aprender, assim, entender, né? Aprender aprazamento, conhecer só você olhando. Você tem que ir lá, estudar, pegar um cartão de vacina. Comece pelo seu cartão. Como é que está o seu cartão de vacina? Olha do filho, de um sobrinho, né, do esposo. Então, vai olhando, vai atualizando o calendário de vacinação da família. Comece dentro da sua casa, e isso vai lhe dando expertise, né? Você vai adquirindo experiência e daqui a pouco você já estará dominando completamente o aprazamento, né, das vacinas, conhecendo as vacinas, as doenças, né, o período, porque esses calendários, eles são montados, elaborados, e de acordo com as idades, isso aqui tudo tem estudos. Então, as vacinas, elas devem ser aplicadas de acordo com o aprazamento, de acordo com o que está ali, as datas nos calendários. Então, aqui é a continuação do calendário, e é importante que vocês leiam essas observações. Como eu vou falar de todas as vacinas do calendário com as doenças, então, o que tem aqui nesse calendário, vocês vão ter a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento. Então, é importante, antes que a gente chegue em calendário, que vocês revisem aqueles conceitos básicos, né, das imunizações, que vocês entendam, né, o que são as vacinas, os grandes grupos de vacinas com relação aos antígenos vacinais, que nós temos as vacinas atenuadas e as vacinas inativadas. Esses são os 2 grandes grupos de vacinas. As atenuadas são dentro daquele portfólio de vacinas, são em menor quantidade, certo? Normalmente também elas são menos doses, os esquemas primários das vacinas atenuadas são menores, elas são vacinas mais imunogênicas. Normalmente o patógeno infectante está ali naquela vacina, aquele antígeno vacinal, ele está atenuado, enfraquecido. Tá? E elas são mais fáceis, as plataformas de desenvolvimento dessas vacinas atenuadas,
e inativadas, elas são a mãe das outras plataformas. Então, elas são mais fáceis, né? São vacinas que são mais fáceis de serem produzidas. No entanto, elas não têm a capacidade de ser produzidas em grande quantidade, como essas novas vacinas, com as novas plataformas que nós temos agora para as vacinas da Covid-19. Então, elas também apresentam tolerância às temperaturas mais baixas, elas não congelam como as vacinas inativadas. Vacina inativada, se ela sair daquela temperatura de 2, 8 graus, né, abaixo de 2, ela congela. Já as vacinas atenuadas, elas suportam temperaturas mais baixas, mas elas perdem suas propriedades quando são expostas a temperaturas mais altas, tá? E o que nós temos que ter observância de que as vacinas atenuadas, elas podem reverter para as formas infecciosas graves daquela doença que você está se vacinando, naqueles pacientes que são imunossuprimidos. Então, pacientes com alta imunossupressão, primária ou secundária, né, gestantes, então não podem receber vacinas atenuadas. E as vacinas inativadas, que compõem a maior quantidade, né, das vacinas, é utilizada, a plataforma mais utilizada antes das vacinas da Covid, elas precisam de um maior número de doses, elas precisam de um adjuvante para potencializar sua resposta imunológica, assim, para turbinar aquela resposta imunológica. Vacinas atenuadas não precisam de adjuvantes, elas nunca contêm. Agora, as inativadas, sim. E o principal adjuvante é o AS04, elas devem ser armazenadas entre 2 e 8 graus, né? E ter cuidado para não congelar, mas elas suportam temperaturas mais altas, mais elevadas. E aqui eu trouxe para que vocês entendam as plataformas de vacinas, né? Ficou um pouquinho desfocado, mas dá para vocês entenderem. Então, nós temos atualmente essas 4 plataformas, que resumimos em vacinas de primeira, segunda e terceira geração. Então, as vacinas de vírus inativadas ou atenuadas são vacinas de primeira geração, a plataforma mãe de todas as vacinas. As vacinas proteicas, seja por subunidades ou VLP, são as vacinas de segunda geração. E as vacinas de vetores virais e ácidos nucleicos são as vacinas de terceira geração, as que são atualmente utilizadas para a Covid-19. Inclusive, as vacinas proteicas, né, para a Covid no próximo ano serão bastante a predominância dessa plataforma nas demais vacinas. E outro conceito importantíssimo é intervalo de vacinas, que as pessoas fazem uma confusão muito grande. Atualmente, com as vacinas da Covid, nós precisamos, né, respeitar aqueles 14 dias. Então, para as vacinas da Covid, 14 dias antes ou depois, né, antes ou depois de qualquer vacina do calendário de rotina. Nos Estados Unidos e alguns países da Europa não estão mais respeitando esse intervalo entre as vacinas, né? Até porque eles estão vacinando já crianças, e as crianças têm muitas vacinas, né, no seu calendário. Então, eles não estão mais respeitando. Mas, de uma maneira geral, para todas as vacinas, a gente só precisa, atualmente, tá? A recomendação é só respeitar o intervalo entre as vacinas atenuadas e injetáveis, que elas precisam ser feitas no mesmo dia, né, se for o caso, ou com 28 dias ou 4 semanas após. Não podemos fazer antes disso, porque antes tinha uma recomendação de vacinas atenuadas orais, injetáveis, que tinha um intervalo de 15 dias. Não existe mais esse intervalo. E para as vacinas, as demais vacinas, inativada com inativada, não existe intervalo. Atenuada com inativada, não existe intervalo. As vacinas atenuadas injetáveis com atenuadas injetáveis. Essa sim precisa. E os atenuadas orais com injetáveis não precisa. Então, tirando essa exceção aqui, não há mais recomendação de intervalo entre as vacinas, né? Fora isso, exceto para as vacinas da Covid. Então, vamos começar pelas primeiras vacinas que a criança recebe, né? Que é a BCG e a hepatite B,
que idealmente deveria ser já aplicadas na maternidade, principalmente nesse contexto de pandemia. As crianças já deveriam sair vacinadas, era o ideal. A vacina BCG, quando ela é bem aplicada, então observamos na hora isso aqui, essa pápulazinha, depois rapidamente desaparece e vai aparecer as outras fases que eu vou mostrar a vocês. Então, essa vacina aqui foi aplicada perfeita, ficou perfeita essa BCG, totalmente intradérmica. Atualmente, desde o ano passado, não há mais recomendação para aquelas crianças ou adultos que não têm a cicatriz acinal. Isso aqui é a cicatriz acinal, porque até então, quando a criança alcançasse 6 meses e não tivesse essa marquinha, que a BCG é considerada a vacina da marquinha, a recomendação era se revacinar. Não existe mais essa recomendação. A BCG, atualmente, ela só é recomendada para recém-nascidos que nascem com peso superior a 2 quilos. Não revacinar, como eu falei, ela é disponibilizada no PNI até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Então, acima dessa idade, se a criança não teve a oportunidade de receber a vacina BCG, ela não recebe mais. Pelo PNI, não há mais recomendação. E aqueles recém-nascidos de mães que utilizaram imunossupressores na gestação, os nossos famosos imunobiológicos, né? Ou crianças, né, recém-nascidas que já têm casos suspeitos ou confirmados na família de imunossupressão primária, né, de doenças imunossupressoras, então elas não devem receber naquele momento a BCG, ela deve ser adiada e muitas vezes ela não vai receber, dependendo, por exemplo, do grau de imunossupressão que ela pode ter ficado exposta. Aqui é a evolução normal da lesão vacinal. Então, lembra daquela pápula que foi formada na hora? Então, depois, com alguns dias, se forma uma mácula, tá? Essa mácula vai evoluir e formar uma pústula, vai pustulizar, ok? Depois, essa pústula vai formar uma úlcera. E depois, olha, formou essa úlcerazinha, vai formar cicatriz vacinal. Isso aqui é a cicatriz vacinal. 90% a 95% das crianças fazem essa cicatriz vacinal até 24 semanas, até 6 meses. Mas tem esse percentual de 5%, principalmente se for prematurinhas, de 5% a 10%, que não vai formar cicatriz vacinal. Também não haverá, elas não serão revacinadas. A gente observou o caso de BCG-ites, e até porque a imunidade da BCG ela é dada às custas da imunidade celular. Hepatite B, como eu falei, a hepatite B e a BCG são as vacinas que a criança deve receber, idealmente, ainda na maternidade. E ela deve ser administrada, preferencialmente ainda, nas primeiras 12 horas de vida, certo? Excepcionalmente, se não foi realizada na maternidade, você faz até 30 dias. Passou desses 30 dias, a criança vai só receber ela na penta, aos 2, 4 e 6 meses. Na penta da rede pública. E se for da rede privada, será a Hexa. Em recém-nascidos de mães portadoras de olha só, gente, isso é tão importante. Hepatite B, a mãe portadora da forma crônica ou aguda, HBsAg positiva. Se você administrar a vacina ao nascimento, as primeiras 12 horas, só a vacina, olha essa proteção que a criança recebe, de 85% a 95%. É fantástica, né? Isso é só a vacina. Mas se a mãe for HBsAg positivo, a criança precisa também receber a imunoglobulina, né, contra a hepatite B, que também deve ser aplicado o mais precocemente possível, podendo chegar até 5 dias. Mas, assim, a gente observa no dia a dia que entre 12 e 48 horas é o ideal. Muitas vezes, quando passa disso aí, a gente não tem aquela resposta esperada. E os estudos têm demonstrado que o aleitamento materno em mães HBsAg positiva não aumenta o risco de transmissão vertical do vírus. Então, não contraindique a amamentação do recém-nascido de uma mãe HBsAg positiva. Vacina, faz imunoglobulina e põe essa criança para mamar. O esquema de 4 doses, que é o atualmente utilizado no Brasil, porque aqui no Brasil, na rede pública, a criança recebe ao nascimento
que pode ser feito até 30 dias, como eu falei, e vai receber também a penta, e a penta contempla a hepatite B. Então, aos 2, 4, 6 meses. Então, a criança vai ficar com 4 doses. Mas o esquema primário da hepatite B são 3 doses. Mas, por conta disso aí, é que a criança fica com essas 4 doses. Mas, por exemplo, se ela for na rede privada e ela tomar uma Hexa, uma penta, uma Hexa, está correto também. Ela vai ficar com 3 doses de hepatite B, porque na rede pública é diferente. A penta a composição da rede privada. Agora, aqueles recém-nascidos abaixo de 33 semanas, com pezinho inferior a 2.000 gramas, né, ele pode nem ser um prematuro, mas nasceu com pezinho abaixo de 2.000 gramas. Então, essa criança precisa tomar as 4 doses. Ela tem que tomar as 4 doses, que pode ser 0, 2, 4, 6 meses, ou 0, 1, 2 e 6 meses. Mas e como é que a gente vai atualizar essa hepatite B para aquelas crianças com atraso vacinal? Nós estamos com um problema sério, grave, né? Acho que vocês viram na aula anterior, que se chama baixas coberturas vacinais, que já vinha de uma forma crítica e que acentuou, né, com a pandemia. Então, aquelas crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias que não receberam hepatite B, né, sem comprovação do esquema vacinal incompleto, iniciar o esquema com penta, tá certo? Então, até esse período aqui, ela pode fazer penta, com 3 doses, com intervalo mínimo de 30 dias. Então, criança com 1 ano, não tomou a penta a 2, 4, 6 meses, ela vai fazer as 3 pentas, só que com intervalo de 30 dias. Isso aí vai ser até a essa idade, 6 anos. Agora, as crianças, a partir de 7 anos, aí ela não vai mais tomar hepatite B na penta, ela vai tomar isolado no esquema primário, 0, 1 e 6 meses, que é o esquema da primário da hepatite B, porque não podemos administrar penta em crianças acima de 7 anos de idade. E adultos também, não podem. Então, aí vamos para as vacinas do segundo mês, né? Que é rotavírus na rede pública. Rotavírus, VIP, pneumo, né, gente? E penta. Então, rotavírus é uma vacina que nós temos 2 formas, 2 laboratórios diferentes. Na rede pública, nós temos a rotavírus monovalente e na rede privada, pentavalente. A rede pública, a monovalente, são 2 doses, 2 e 4 meses. Agora, isso aqui é interessante. Foi uma recomendação atualizada. A gente tinha muito atraso vacinal com relação à vacina rotavírus. Só que, com a extensão desse prazo, melhorou as coberturas. Hoje, a dose mínima, que era... o período mínimo, a idade mínima, que era 1 mês e 15 dias, passou também para a gente poder administrar a primeira dose até 3 meses e 15 dias, e a segunda dose, 7 meses e 29 dias. Do mesmo jeito, para a penta, a primeira dose, que pode ser a idade mínima, ela é com 2 meses, mas a idade mínima pode ser 45 dias, 1 mês e 15 dias, e a idade máxima para iniciar, por exemplo, prematurinhos que estavam na UTI. Então, até 3 meses e 15 dias a criança pode receber. Essa vacina, ela é seringada, mas ela é oral. E se a criança cuspir ou vomitar após a vacinação, não repetir a dose. Agora vamos falar um pouquinho da poliomielite. Muitos de vocês não sabem o que é isso. Então, é uma doença impactante, foi através da poliomielite que se desenvolveu os pulmões de aço, que vou mostrar a vocês, os primeiros ventiladores, as UTIs infantis em criança. Imagina, gente, o que é nascer em uma África, um país pobre, e ainda ter o desafio de conviver com sequelas da poliomielite. Então, aqui, olha, vocês não sabem o que é isso, mas isso aqui foi um sofrimento muito grande. Isso aqui, nos anos de 1950. Olha que horror, gente. Isso tudo era criança aqui dentro. Olha, isso aqui era o famoso pulmão de aço. E foi através da poliomielite, essa epidemia de poliomielite, porque nós tivemos várias epidemias em vários países, né? Para a gente, não foi fácil controlar a poliomielite. Hoje, a vacina, a doença, nós tínhamos só 2 bolsões, no Paquistão e no Afeganistão, tá certo? E estava assim, foi uma luta mundial, né, para se conseguir controlar, erradicar a doença.
E as epidemias foi que criaram as UTIs infantis, e esses pulmões de aço foram os precursores dos nossos ventiladores. Então, o poliovírus, né, o vírus da poliomielite, ele tem tipo 1, 2 e 3, desde 1999, que o tipo 2, né, foi erradicado do mundo, em 2012 o tipo 3, mas ficou circulando o tipo 1, por isso que ainda continuam as campanhas de vacinação, a gente continua vacinando nossas crianças, né? Então, a poliomielite paralítica, né, ela ainda não foi eliminada, porque o vírus selvagem tipo 1 continua circulando. E estamos tendo o caso de vírus de poliomielite vacinal pelas baixas coberturas. É um problema, um desafio também hoje a polio derivados da vacina, pelas baixas coberturas. Então, a vacina, nós temos a polio, VOP, que atualmente no Brasil é apenas nos reforços de 15 meses, né, e de 4 anos, e nas campanhas anuais. É uma vacina que tende realmente que vai desaparecer, tá certo? Era o nosso Zé Gotinha, o carro-chefe, o nosso garoto propaganda. Então, aqui a poliomielite utilizada no Brasil é a VIP, 2, 4 e 6 meses, a VOP, que é, como eu falei, só nos reforços, de 15 meses e 4 anos, e nas campanhas. Então, graças a Deus, a gente não vê mais isso aqui, né? Essas sequelas de poliomielite. E por não ver isso, as pessoas perderam a percepção da gravidade das doenças. Por isso que hoje nós temos tanto problema da hesitação vacinal, da recusa vacinal. As pessoas não entendem que precisamos continuar vacinando, mesmo que a doença seja controlada, erradicada. Então, em 1994, né, o Brasil recebeu certificado, né, de livre circulação do vírus selvagem. Isso aqui foi um grande avanço assim, na nossa vacinação, gente. Isso foi muito importante. O último caso foi em 2015, que foi... pronto, e aqui eu trouxe para vocês assim, um esboço, né, de como andam nossas coberturas vacinais, para vocês terem ideia. Então, olha só a cobertura da poliomielite, que precisamos ter 95%, a penta 64%. Então, é crítica as coberturas vacinais das nossas crianças. Então, isso são coberturas, gente, que tem que ser acima de 90%, 95%. Olha, tá vendo? A maior que a gente tem aqui, 64%. Então, isso aqui é muito grave. E todo profissional de saúde deve estar consciente e envolvido, tá, nessas coberturas e melhorar esses números. E devem ser coberturas homogêneas. E falando ainda de vacinas, é muito importante que vocês entendam o que são vacinas acelulares, porque existe um grupo de crianças que elas não devem receber vacinas de células inteiras, os prematurinhos extremos, os pacientes neuropatas, ou então aquela criança que tomou uma penta de célula inteira aos 2 meses e teve uma febre de 40 graus, teve uma convulsão, teve síndrome hipotônica hiporresponsiva. Então, aí você teria uma opção para essa criança. Então, as vacinas acelulares são vacinas purificadas, onde se coloca, onde se tira os antígenos, né, que vão realmente imunogênicos, né, que vão estimular o sistema imunológico. Não precisa da célula inteira. Principalmente quando a gente fala para a coqueluche, a Bordetella pertussis, que é a bactéria responsável pela doença coqueluche. Então, essas vacinas acelulares, elas têm uma tecnologia mais avançada. E aqui eu trouxe para vocês terem ideia, conhecer, né, o que é a penta da rede pública e da rede privada. Então, aos 2, 4 e 6 meses, na rede pública, nós temos a Penta Brasil, que tem hepatite B. Na rede privada, ela não tem, no lugar da hepatite B, ela tem a VIP, tá? Ela tem a polio inativada. E muitas vezes, né, as crianças na rede privada, ela vai tomar a Hexa, que vai pegar tudo, vai ter hepatite B, VIP. Na rede pública, o reforço da penta aos 15 meses e 4 anos será com DTP e VOP. Já na rede privada, será uma penta
15 meses e uma tetra aos 4 anos. Então, há uma diferença. Então, vamos falar um pouquinho da vacina pentavalente, né, as vacinas de células inteiras. Então, como eu já falei, ela é administrada em 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 60 dias. Mas se houver atraso vacinal, ou se houver a necessidade de haver uma aceleração desse esquema, então trabalhamos com intervalo mínimo de 30 dias, tá? E o reforço não pode ser antes de 6 meses. E a vacina indicada está recomendada apenas para criança até 6 anos. 6 anos, 11 meses e 29 dias. Então, está totalmente contraindicada para criança acima de 7 anos. E a pentavalente acelular da rede privada, como eu mostrei a vocês, ela tem a difteria, tétano, pertusse, IB e polio inativada. Ela não tem hepatite B. E a DTP, que é o reforço que nós utilizamos com 15 meses na rede pública e 4 anos. Então, na impossibilidade de não fazer a DTP, podemos excepcionalmente fazer esses reforços com penta. O primeiro reforço tem que respeitar os 6 meses após a última dose, como eu falei, tá? Intervalo mínimo. E criança de 6 anos, sem nenhuma dose de reforço, aplicar primeiro reforço, tá certo? E na impossibilidade de manter 6 meses para o segundo reforço, aí você vai agendar a DT com 10 anos. Isso é na rede pública, tá? A DTP também é contraindicada em crianças a partir de 7 anos. O que é que protege a DTP? Difteria, tétano e coqueluche. Olha só, isso aqui é quase que erradicado, a gente não via mais. Só que começamos, né, com a questão das nossas fronteiras lá com a Venezuela, né, daqui lá eles têm uma cobertura ainda bem pior, e como a gente estava com cobertura baixa, então foram importados casos, né, de difteria, que era o famoso CRUP, antigamente. Vocês nunca, os pais de vocês conheceram isso aí, a criança às vezes morria em insuficiência respiratória, né, uma doença. Não é a laringite aguda estridulosa que a gente vê atualmente, era a difteria, era isso aqui, a orofaringe da criança. Então, nós começamos a observar, né, a difteria retornando em alguns países, aqui no Peru, tá certo? E foi também detectado alguns casos aqui no Brasil. Então, isso é muito grave, gente. Difteria mata, é uma doença grave. Então, a gente precisa melhorar essas coberturas vacinais. Aqui, olha, mostrando que no ano de 2020 nós tivemos em 5 países aqui, só aqui da América Latina. O Brasil teve 2 casos, né? Desses 5 países foram 8 casos confirmados e 16 mortes. Olha, Brasil, República Dominicana, Haiti, Peru e Venezuela. Isso aqui é muito grave. A outra doença que a DTP, que a penta também, né, protege, é o tétano, né? Isso aqui eu trouxe título de ilustração, né, para vocês verem, realmente, graças a Deus, a gente foi uma doença, assim, controlada, porque não dizer erradicado, tétano neonatal. Infelizmente, a gente começou a observar tétano para outras faixas etárias, para adultos, idosos, porque as pessoas esquecem de tomar sua vacina a cada 10 anos, e se acidenta, se contamina, infelizmente adoece. Eu trouxe esse caso aqui bem interessante para vocês entenderem o impacto do que é o antivacinismo nos Estados Unidos. Essa criança era filha de antivax, né, daquele pessoal que não vacina, que é antivacinista. E ela contraiu tétano, teve muito grave, passou 57 dias internada no hospital, quase que morre essa criança, né? Ficou sequelada e tudo. O que é que acontece? Fizeram uma dose, né, da vacina para a criança, assim que ela melhorou, que recebeu alta, só que os pais se negaram a fazer o esquema, continuar, porque o tétano é como meningite, é como pneumonia, você pode ter várias meningites, várias pneumonias, então, pelo fato de você ter tido uma pneumonia, a criança não vai ficar sem vacinar, precisa fazer seu esquema. Então, mesmo as crianças chegando a esse estado e podendo adoecer novamente e ter um outro tétano, a família se recusou. Qual a outra doença que a DTP e a penta protege? É a coqueluche, né?
Olha só, isso é terrível, né? Principalmente abaixo de 3 meses, onde nós temos mais complicações, mais óbitos, para proteger essas crianças. Por isso que nós vacinamos as gestantes a partir de 20 semanas com a DTPA, porque é uma doença grave, é uma doença também que está reemergendo em vários países, não é só aqui não. E a gente precisa, eu trouxe aqui para vocês entenderem, né? A estratégia COCUM, que é vacinar todo o entorno da criança, desde os pais, desde a gestante, os irmãos, os pais, os profissionais da saúde, a babá. Então, e principalmente se essa criança for prematurinha. Então, é muito importante a vacinação. Como é que está? O casal engravidou, a mãe faz a DTPA, o pai deve também fazer a DTPA. É importante que ambos façam a DTPA. Tá certo? Saber se os avós estão com a DTPA em dia, porque vai contaminar a criança. E essa vacinação na grávida, a partir de 20ª semana, é justamente o objetivo maior, proteger a criança. Se a grávida engravidar todo ano ela vai tomar uma DTPA. E no prematuro é terrível, né? A incidência 2 vezes maior de complicações, de hospitalização e de morte, tá certo? E, infelizmente, essas crianças têm uma menor adesão à recomendação, porque muitas vezes elas estão hospitalizadas. Então, infelizmente, não tem como os pais, a família aderir, né, às recomendações para fazer as vacinas no tempo certo. E muitas vezes aqui serviços hospitalares não fornecem, né, essa opção da criança ser vacinada. Às vezes a criança está estável, mas falta informação. Outra doença muito grave, com impacto importantíssimo na infância, é a meningite meningocócica, que é uma das doenças mais temidas, né, pelas famílias, pela sua gravidade, pela rapidez, por ser fulminante, e muitas vezes não ter muito o que fazer, não dá tempo, tá? E o mais, assim, preocupante de tudo isso é que 10 a 35% das pessoas podem ser portadoras em algum momento. Tá certo? Então, aqui, as pessoas que estão conosco, se tiver 50 pessoas, então tire de 10 a 35%, coloniza o meningococo na sua orofaringe e pode contaminar, tá certo? Dificilmente o adulto, né, isto, saudável, ele vai adoecer, mas ele vai passar, transmitir. Por isso que a vacina ACWY, ela entrou no calendário do adolescente, entre 11 e 12 anos, e as pessoas não entendem. Poxa, mas a mortalidade de meningite é bem maior abaixo de 1 aninho, por que que as crianças não foram contempladas com a vacina ACWY? Porque o carreador, o transmissor é o adolescente. E essa vacina, ela atua na transmissão. Vocês estão assistindo a história das vacinas da Covid, né? Que elas têm poucas, atuam na transmissão e com um percentual pequeno, né? Mas a vacina da meningite, a vacina da pneumonia, elas atuam. Mas nem todas as vacinas atuam na transmissão, no carreador, no portador assintomático. Então, nós temos desde a meningite, né, que tem uma letalidade de 10 a 20%, e a meningococcemia, que chega até a 70%. Então, nós já conhecemos, eu digo sempre que é a sopinha de letrinhas, né? O meningococo, ele contém na sua cápsula polissacarídica 3 sorogrupos, mas as que são patogênicas, tá? A B, C, W, X e Y. Então, aqui no nosso meio, nós não temos o X, é A, B, C, W e Y. Então, atualmente, nós já temos vacinas para toda essa sopinha de letrinhas. É importante que seja recomendada para as nossas crianças. E já tivemos, de vez em quando, a gente tem epidemias de meningite. Olha, em 1987, nós tivemos uma epidemia devastadora. Na década de 60, aqui no Brasil, nós tivemos uma epidemia também de meningite meningocócica. E como é o esquema da meningite meningocócica? Da rede pública, nós temos a criança recebe aos 3 e 5 meses e um reforço de 12 a 15 meses, tá certo? Que pode ser, ela pode receber até 4 anos. Claro, devemos priorizar para o mais rápido possível. Então, crianças acima de 1 aninho só vai receber uma dose, mas abaixo de 1 ano, o esquema é 2 mais 1, 3 meses, 5 meses e um reforço.
Na rede privada, nós vamos ter as vacinas ACWY, não temos vacina C, só C, né? Ela é ACWY, que temos esses diferentes esquemas de acordo com os laboratórios. E a meningo B, que nós temos também o reforço abaixo de 6 meses, de 2+1, tá certo? E de acordo com a idade, então isso aqui vai modificando, tá certo? Esse reforço aqui, essas 3 doses, atualmente, ela está sendo preconizada para 2+1, a não ser que a criança receba abaixo de 2 meses. Aqui a meningite B, esse caso aqui que foi do Reino Unido, essas 2 crianças, amplamente divulgada nas redes sociais, né? Uma criança linda, olha que situação. Esse aqui ficou todo sequelado, todo amputado, então, os sobreviventes, né? Um ano depois, essa criancinha estava assim, né? Mas sobreviveu. E vamos também falar sobre o pneumococo, que é a principal bactéria responsável pelas infecções respiratórias, né, principalmente na criança. E nós já temos, aqui tem 96, mas a gente já tem atualmente mais de 100 sorotipos, viu? Saiu agora uns artigos com mais de 100 sorotipos. É uma bactéria gram-positiva e ela pode ser invasiva ou não invasiva. Tá certo? Ela é não invasiva quando ela acomete mucosas, né? Um otite, uma sinusite, uma PAC, né? Uma pneumonia comunitária. E ela é invasiva, né? Quando ela a criança desenvolve uma meningite, uma pneumonia disseminada, né? Uma bacteremia sepse. Então, aqui realmente é uma incidência grande do pneumococo. E nós temos 2 tipos de vacinas pneumocócicas no calendário da criança. No PNI, no Ministério da Saúde, nós temos a Pneumo 10 com esquema 2+1, 2 meses, 4 meses e um reforço, que pode ser de 12 a 15 meses. E na Pneumo 13, que pela SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, são 3 doses, 3+1, 2 meses, 4 meses, 6 meses e um reforço entre 12 e 15 meses. E ela contempla, essa pneumo 3, os sorotipos mais agressivos do pneumococo, o 3, o 6A, o 19A. Esse 19A é muito resistente a antibiótico. A pneumo 13 também, ela pode ser utilizada em idosos, ela faz parte do esquema, e nas crianças imunossuprimidas, né, nós fazemos o esquema de pneumo 13 com pneumo 23. Então, a criança toma uma 13, faz o esquema dela completo, isso acima de 2 anos. E com 6 a 8 meses, ela toma um 23, com 5 aninhos, outra 23. Isso aqui é um esquema especial para crianças imunossuprimidas. E aqui, ela também pode receber, se ela recebeu primeiro uma pneumo 23, ela tem que esperar um ano para fazer a 13 e depois 5 anos para fazer a segunda pneumo 13. No CRI, nós temos a pneumo 13 disponível para crianças com essas indicações, tá? Pacientes, crianças com HIV, pacientes oncológicos, transplantados de célula-tronco, de órgãos sólidos, de transplantes de medula óssea. E a febre amarela? Inclusive, houve uma atualização com relação à febre amarela. Antes, só se indicava, recomendava a febre amarela se a criança ou adulto residisse numa área endêmica ou fosse viajar. Hoje, não. Então, é recomendação universal para todo o território brasileiro. E a criança, ela toma uma dose aos 9 meses e assim o reforço aos 4 anos, tá? Se ela tomar a partir de 5 anos, ela só toma uma dose. Então, criança e adulta até 59 anos só toma uma dose. Mães que estão amamentando até 6º mês, você tem que ter cuidado, suspender a amamentação por 10 dias. Se essa lactante realmente precisar ser vacinada, a amamentação deve ser suspensa por 10 dias. Abaixo de 2 aninhos, não fazer vacina atenuada, tríplice viral, febre amarela, tetraviral, febre amarela. Eu falei a vocês, quando eu mostrei intervalo de vacinas, que a gente utiliza, né, no mesmo dia, mas isso aqui é uma exceção. Para a vacina febre amarela, você não pode aplicar no mesmo dia em crianças abaixo de 2 anos. Vacina atenuada injetável, que é a febre amarela, com outra vacina atenuada injetável, tipo varicela, tríplice viral, tetraviral.
e vacinar no mínimo 10 dias antes de viajar. Se você for para uma região endêmica, ter esse cuidado. Influenza, né? Então, o nosso vírus endêmico, né, que a gente convive com ele anualmente, ele tem uma sazonalidade, um pico, né, de sazonalidade nos meses de inverno, e as pessoas com crianças, adulto ou crianças com imunidade comprometida, eles contaminam, dura mais a transmissão, porque normalmente a transmissão da gripe, né, ela começa 24 horas antes dos sintomas e dura de 5 a 10 dias. Mas aquelas crianças imunossuprimidas, elas continuam sendo transmissoras por mais tempo. Então, ela pode ser a vacina influenza trivalente ou quadrivalente. A primovacinação, que é quando a criança se vacina pela primeira vez, são 2 doses, né? Então, a vacina é a partir de 6 meses de idade, com 30 dias a segunda dose. No PNI, ela está ofertada até 6 anos para as crianças. Já na rede privada, não tem data limite. No PNI, é só durante a campanha. Já na rede privada, não. Ela está disponível o tempo que for necessário, tá certo? E não está contraindicada para crianças alérgicas a ovo, né? Que isso aqui já foi, é um mito, tá certo? Então, criança que é alérgica a ovo pode tomar a vacina de influenza. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês essas 2 notas técnicas. A SBIM recomenda sem problema, você pode fazer, porque a quantidade de proteína do ovo é muito pequena. Já o Ministério da Saúde faz uma ressalva, que tome, mas que tome em um local que ofereça segurança para essa criança ou adulto. E vamos para a vacina tríplice viral, que é realizada a 1 aninho, 1 ano de idade. 12 meses, né? Então, a vacina só é considerada imunizada a criança com 2 doses, tá? Com intervalo de 90 dias. Em casos excepcionais, esse intervalo pode ser com 30 dias. O risco, em situação de risco, a dose, como o ano passado, em 2020, nós tivemos, né, a gente estava com muitos casos de sarampo no país, então tivemos a dose D, que era a partir de 6 meses até 11 meses e 29 dias. Essa dose não era contabilizada para o calendário, era a dose para proteger a criança enquanto estava circulando ali o vírus. E o intervalo mínimo, 30 dias. Contraindicada em pacientes imunocomprometidos e gestantes, por se tratar de uma vacina atenuada. O Brasil recebeu o certificado do sarampo em 2016. Infelizmente, em 2019, ele perde, porque começou a surgir novos casos, baixas coberturas vacinais propiciaram o ressurgimento, né, da doença no país. Então, aqui foi a dose 0 que nós trabalhamos, né, por muito tempo, e a qualquer momento pode voltar. Vai depender da situação epidemiológica. Então, essa dose 0 contra o sarampo não é contabilizada para o calendário da criança. Outra doença, uma doença vesiculosa, vocês tiveram a oportunidade de ver aí doenças exantemáticas, né, vesiculosa, é a varicela, né? Então, é uma doença, hoje o PNI, ele contempla a vacina varicela na tetraviral aos 15 meses e um reforço aos 4 anos. A gente torce que esse reforço seja antecipado, tá? Porque até 4 anos a criança pode se reinfectar, se contaminar. Porque uma dose só, ela não impede a circulação do vírus. E a proteção da criança também, para as 2 doses, previne 98%. Já uma dose só previne de 76% a 85%. Tá? Mas chegando a 95% para os casos graves. Então, era uma doença exantemática que geralmente começa agora, né? Começa a primavera, o verão. Essas doenças vesiculadas, síndrome boca-pé, também, eles têm essa sazonalidade, tá? A gente sai dos vírus respiratórios e entra nessa sazonalidade desses outros vírus. Então, em caso excepcional, se houver, assim, a criança estiver em creche, berçário, e houver casos, existe uma vacina que nós podemos fazer aos 9 meses da varicela, né? Sem ser a tetraviral. Ela tem a varicela de um laboratório que contém a maior quantidade de antígeno e nós utilizamos nessa situação.
Hepatite A, né, que é uma doença benigna, mas que tem um percentual de 2 a 7% para evoluir para uma forma grave e fulminante. O PNI contempla, tá certo, a uma dose só, a criança não tem 2 doses, ela toma só uma. Na rede privada, nós temos 2 doses. A criança toma com 12 e 18 meses. Já no PNI, ela vai tomar com 15 meses, a hepatite A. Mas está havendo a possibilidade de se incorporar também uma segunda dose. E o que mudou? Infelizmente, por conta dessa pandemia, tivemos pouca oportunidade de falar das atualizações, né, das vacinas. E houveram atualizações. Então, por exemplo, febre amarela, que eu já falei, a meningo-ACWY no adolescente, 11, 12 anos. A febre amarela foi o reforço para 4 anos e estendeu o adulto de 5 a 59 anos uma dose, né? A HPV, né, que eu vou mostrar aqui, a varicela e DTPA que entraram para os profissionais da saúde e a tríplice viral que foi extensivo também, estendida a sua faixa etária. Então, febre amarela, como eu mostrei a vocês, né? Então, um reforço aos 4 anos e foi extensiva até 59 anos e 11 meses, né? A meningite ACWY, entre 11 e 12 anos, está no calendário do adolescente, e saiu a meningite C de 13 e 14. A HPV, né, que ficou para as meninas de 9 e 14 anos e meninos de 11 e 14 anos. Só que o intervalo que máximo entre uma dose e outra, porque abaixo de 4 anos são 2 doses. Mas, assim, acima de 15 anos, a partir de 15 anos, que não está mais na rede pública, né, não é mais contemplado, mas aí, se for para a rede privada, são 3 doses. Então, foi esse prazo estipulado aqui. Mas se o adolescente perdeu, não vamos deixar de vacinar. A gente vai vacinar. Mas sabe que, saindo desse intervalo entre a primeira e segunda dose, de 12 e 15 meses, há uma perda da efetividade da vacina. A tríplice viral, que foi estendido agora até 59 anos, né, e 11 meses. Então, abaixo de 60 anos, qualquer pessoa pode receber uma dose. Se for profissional da saúde, será sempre 2 doses. Até 29 anos, sempre são 2 doses. De 12 meses a 29 anos, 2 doses, tá? E de 30 anos a 59 anos, uma dose. Os profissionais da saúde foram contemplados na rede pública, vacina da varicela, e a DTPA, como eu falei para vocês. E diante desse contexto de pandemia, precisamos aproveitar as oportunidades, né? Acolhendo a família, o paciente, explicando o prejuízo da não vacinação, os riscos, né? O benefício. Hipótese alguma está adiando a vacinação sem necessidade. Orientar sobre a segurança, né? Porque as vacinas, elas têm seu estudo clínico, elas são seguras, né? Ela tem todo um rigor científico a ser cumprido e também passar nas especificações dos órgãos sanitários regulatórios. E precisa, né, do esquema completo. Se você não tiver com o esquema completo de uma vacina, você não está imunizado. A importância da multivacinação. Então, nesse contexto de pandemia e de recuperação de atraso vacinal, estamos trabalhando com a multivacinação e com o intervalo mínimo das vacinas. Otimizar o calendário de vacinação, tá certo? Aquela ida ao posto, procurar atualizar o máximo que você puder. Porque não pode parar a vacinação. Vacinação, gente, é um serviço essencial. É igual a você se alimentar, tomar uma medicação se adoecer. Então, não podemos parar a vacinação. Segurança, você tem que passar, né, para o paciente segurança e conhecimento, né, para os familiares, né, orientar os locais da aplicação. Lembrar que para a proteção coletiva, imunidade de rebanho, a gente precisa de altas coberturas vacinais. Nunca vamos conseguir controlar, erradicar nenhuma doença se não tivermos altas coberturas vacinais e homogêneas. Ainda tem mais essa. Precisa ser homogênea. Não adianta o sul e o sudeste atingir 100% e a região norte com 40%, com 50% de cobertura vacinal. O profissional da saúde deve conhecer os intervalos mínimos e os esquemas acelerados, que isso aí é um capítulo à parte, é uma aula só sobre isso aqui. E fica aqui o meu obrigada a vocês. E me coloco aqui à disposição para tirar alguma dúvida. Excelente aula.
A gente teve, sim, algumas dúvidas, mas elas vão ser postadas depois no Instagram da Liga. Eu vou agradecer em nome da Liga pela excelente aula. Espero que todo mundo tenha aproveitado as informações valiosas fornecidas durante a apresentação. Doutora Socorro está entre aqueles profissionais que todo mundo admira na cidade toda, comprometida, dedicada no mundo da pediatria, especificamente no mundo da vacinação. Ela tem a admiração antiga dos ligantes da LAPEN e gera tanto interesse por sua entrega ao universo da saúde infantil que os seus dois filhos, Dr. Paulo, que é nosso preceptor, e doutora Caterine, também são incríveis pediatras que nos encantam. Lembrando dessas dúvidas, que elas podem continuar sendo deixadas no chat ou na caixinha aberta do Instagram da Liga, e posteriormente a gente vai postar nos stories e salvar nos destaques. Agora a gente vai ter 10 minutinhos de intervalo, o formulário vai ficar aberto por mais 5 minutos, a palavra-chave foi aquela que passou, então bebam uma água, descansem um pouco, que em breve a gente está de volta com mais uma aula nesse primeiro dia de simpósio.